Permitam-me apresentar. Meu nome é David Masters, e vivi uma experiência que transformou completamente a minha vida. Desde muito jovem, sempre tive uma forte intuição, capaz de perceber coisas que passavam despercebidas aos outros. Quando eu era ainda um garoto, vivi uma experiência extracorpórea que se estendeu por 3 dias. Durante esse período, minha alma, minha consciência, se desprendeu do meu corpo, flutuando acima de mim como um balão. Eu continuava realizando minhas atividades cotidianas típicas de uma criança de 13 anos, mas com uma diferença fundamental. Minha consciência estava observando tudo de cima. Lembro-me de voltar da escola, ir para a cama à noite e meu espírito permanecia no canto do quarto. Após 3 dias, minha alma retornou ao meu corpo, trazendo uma compreensão profunda de que nossa existência vai além da carne. O corpo é apenas nosso veículo, como um carro que nos leva de um lugar a outro. O que realmente somos é um ser vivo e consciente a cada instante. Cada um de nós possui a capacidade de ter poderosos insights intuitivos, percebendo as coisas de forma intuitiva e, assim, alterando o curso de nossas vidas. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Eu não estava vendo através dos meus olhos, mas sim de uma perspectiva superior. Era como se eu fosse um balão de hélio amarrado ao meu corpo. Mesmo enquanto dormia, eu me observava de fora. Estava em um estado constante de consciência desperta, desconectado dos meus olhos físicos. Eu realizava minhas atividades diárias no piloto automático. Levantava, ia para a escola, voltava para casa, jantava, todas as tarefas comuns de uma criança de 13 anos. No entanto, eu me observava como se fosse uma entidade separada, uma componente espiritual da minha vida. Era estranho ver minha boca se mover ao falar com as pessoas, mas não sentir que era eu realmente ali. Eu apenas me observava como se estivesse assistindo outra pessoa conversar. Foi uma experiência extremamente profunda para alguém tão jovem, já que crianças normalmente não descrevem esse tipo de vivência. A questão que permanece é: por que isso aconteceu? Foi isso que aconteceu comigo, essa é a questão. Então, por que eu? Você sabe o motivo. Por que passei pelas experiências que passei quando era jovem? Bem, acredito que tudo foi planejado para me direcionar a um caminho diferente, viver uma vida diferente, fazer escolhas distintas sobre quem eu queria ser e quem eu não queria ser como pessoa. Sempre senti que havia uma força abrangente guiando minha vida, e sempre soube que estava sendo observado. Agora vou te contar uma história. Quando eu tinha 17 anos, tive uma briga muito feia com meu pai. Decidi que ia sair de casa, simplesmente disse que estava farto e que não iria mais viver daquela maneira. Saí pela porta e comecei a andar pela rua. Naquele dia específico, o céu estava muito nublado, muito escuro. Cheguei ao final da minha rua, cerca de meia milha de distância, e ouvi algo se comunicar comigo. Não sei se era uma voz, talvez fosse, ou talvez fosse apenas um sentimento, mas ouvi uma mensagem. Não há nada no mundo para você. Não há nada lá fora para você. Eu parei no meio do caminho e pensei: o que foi isso? Isso nem é possível, de onde está vindo? Continuei andando mais um pouco e ouvi novamente: não há nada lá fora para você. Olhei para o céu nublado e vi esses rostos gigantescos, anjos. Eu os vi, e isso me arrepiou. Mais uma vez, estava lá. Se eu não tivesse tido essa experiência quando criança, se eu não tivesse passado por uma experiência fora do corpo, talvez tivesse simplesmente descartado tudo isso, pensando que era apenas uma tagarelice da mente. Mas eu sempre estive ciente dessas forças trabalhando em minha vida. Sabia que havia forças do bem. A maioria das pessoas não está ciente dessas forças, não está ciente do que chamo de presença angelical, mas eu estava. Depois que percebi que esse fenômeno era real e estava acontecendo comigo, compreendi que havia 2 seres angelicais me convencendo a não continuar. Depois, me virei e fui para casa. Pedi desculpas ao meu pai, dizendo que estava arrependido por ter ficado tão bravo. Isso foi mais um daqueles momentos que mudam a vida. Cerca de 1 ano depois, eu era um surfista no sul da Califórnia. Em um determinado dia, decidi que iria surfar. Eu tinha quase 18 anos. Entrei no meu carro e dirigi até meu local favorito para surfar.
Fiquei lá observando as ondas, e algo novamente se comunicou comigo. A mensagem era clara. Não saia hoje, não vá surfar. Aquilo soava real para mim, e comecei a me questionar sobre o que estava acontecendo na minha vida. Que forças eram essas que tentavam me dizer o que eu deveria ou não fazer? Elas não me proibiam diretamente, mas me alertavam. Essas forças estavam me avisando, mas eu fiquei irritado com essa comunicação e disse: quem é você para me dizer o que fazer? Vá para o inferno. Eu sabia, seja lá o que fosse, que eu mandava para o inferno. Ignorei o aviso, fui surfar e quase morri. Fui jogado da minha prancha de surf. Quase me afoguei e acabei na praia sem saber como cheguei lá. Não sei como realmente sobrevivi. É quase como se algo tivesse me carregado para águas rasas, pois eu não conseguia respirar. Tinha perfurado um pulmão. Estava incapacitado de me mover. Depois disso, entendi que precisava prestar atenção a essas intuições. O nome do meu livro é Preste Atenção na Sua Intuição. Avançando rapidamente cerca de 30 anos, eu tinha um filho pequeno, de 4 ou 5 anos. Na época tive um sonho muito aterrorizante. Numa noite fui para a cama e me vi nesse sonho atropelando meu próprio filho com meu carro, matando-o. Eu via isso acontecer no sonho e acordava chorando, tomado pelo terror, pois parecia extremamente real para mim. Levei isso muito a sério. Parecia algo terrível. Você consegue imaginar matar seu próprio filho atropelando-o com seu carro? 3 dias depois, a mesma cena que vi no meu sonho se tornou realidade em todos os detalhes, exceto por uma coisa. Era uma premonição. Fui alertado antecipadamente sobre o que aconteceria, e porque levei isso a sério, fui profundamente afetado e senti muita dor. Quando o momento chegou e o sonho começou a se desenrolar na realidade, eu me lembrei do sonho e sabia exatamente o que fazer. Estendi a mão e agarrei o garotinho quando ele estava saindo do banco de trás do carro, salvando sua vida. A ideia de que todos nós temos intuição significa que não somos obrigados a continuar por um caminho de dor, sofrimento e problemas, que temos como resultado das escolhas que fazemos. Podemos fazer escolhas diferentes se sintonizarmos com nossa intuição. Mas como se sintonizar com a intuição? Essa é a pergunta. E a resposta é que você precisa aprender a se render ao momento presente em que vive. É quase como ter uma experiência fora do corpo. Seu cérebro não está lhe dizendo quem você pode ser e quem você não pode ser. Tudo isso se distancia, e tudo o que existe agora é você, conectado a este vasto mar de consciência. Nesse vasto mar de consciência, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. E dali as coisas podem ser reveladas a você. Coisas sinistras sobre você, coisas sobre outras pessoas. Isso começa a influenciar seus relacionamentos com os outros, fazendo com que você se torne muito deliberado, mas não de uma forma que você tenha medo de agir na vida. Você passa a ter um conhecimento, uma espécie de intuição sobre o que deve ou não fazer. Esse saber é quase como visualizar imagens do que vai acontecer. Por exemplo, quando por algum motivo você decide parar no acostamento e alguém passa por você e sofre um acidente bem na sua frente. Já tive isso acontecendo, onde minha intuição me dizia: vá devagar, agora mesmo na estrada. Eu desacelerava. Alguém passava direto por mim e colidia com uma parede. Se eu estivesse lá, teria sido a pessoa que eles teriam esmagado. Naquele ambiente você enxerga o mundo de maneira protegida, amparado por essa intuição. E então qual é a intuição? Na minha percepção, na minha vivência, isso é Deus. Porque Deus cuida de cada ser humano neste mundo, independentemente de quem sejam. Agora, algumas pessoas escolhem ignorar Deus, como eu fiz. E paguei o preço por isso. Recebi avisos, por exemplo, quando estava surfando. Me machuquei seriamente e quase morri afogado. Foi uma escolha minha ignorar o aviso. A partir daí, comecei a ser muito mais deliberado. Não para pesar e medir tudo o tempo todo, mas para considerar por que eu estava me sentindo daquele jeito. Estava atento se minha intuição estava presente ou não, como uma espécie de sensação de saber que não deveria ir para aquele lugar naquele momento. Vou te contar outra coisa. Há algo realmente poderoso em não saber. A maioria das pessoas não percebe que não saber é, em si, uma dimensão do saber. Em outras palavras, o que é que nos permite não saber? Então, se você precisa tomar uma decisão ou fazer uma escolha sobre algo,
mas não está claro para você o que deve fazer. Você continua pensando e nada acontece. Não há resposta. Bem, às vezes a resposta é não ter resposta. A resposta vem de um lugar diferente e o que está fazendo é mantendo você em um estado neutro, impedindo que você tome uma decisão ou opte por não decidir. Não precisamos tomar decisões o tempo todo, como ninguém faz. Quero dizer, se você estiver em um semáforo e a luz ficar verde, é meio que uma coisa automática prosseguir. Não é esse tipo de decisão a que me refiro. As decisões das quais estou falando são sobre a vida. Com quem você vai se envolver, com quem vai casar, qual emprego vai aceitar, o futuro que se desenrola diante de você. Aprendi muito com meus erros, pois foram meus melhores professores. Vivi muita dor na minha vida, de diversas situações diferentes. Algumas dessas dores poderiam ter sido evitadas, mas ao mesmo tempo, fazemos escolhas para aprender a não cometer os mesmos erros novamente. Quando você aprende com um erro, adquire uma percepção maior, um senso aprimorado sobre se deve ou não fazer algo. E o conhecimento que você adquire ao aprender com os erros se torna uma força orientadora na sua vida. Certo? Você coloca o dedo no fogo quando é criança e isso dói. Então você aprende a ter cuidado com o fogo. É esse tipo de aprendizado. A propósito, há todos os tipos de fogo na vida. Existem inúmeros momentos em que você toca algo que não deveria e sente dor. Esses mecanismos de dor podem ser oportunidades de aprendizado imensas, momentos que o impedirão de seguir o caminho errado. Lembre-se de que a vida tem uma longa trajetória. A pessoa média vive de 80 a 85 anos. Então, algo que você aprendeu aos 16, 20 ou 25 anos pode alterar o curso dessa trajetória. Algumas pessoas, porém, não aprendem com esses momentos. Não têm essas realizações importantes. E algo é perdido. Em algum momento isso alcança essas pessoas e pode causar uma fatalidade. Pode resultar em algo terrível. Quando você aprende a desenvolver a consciência e a valorizar a intuição, você começa a perceber uma definição fascinante para a intuição. É como se fosse um conhecimento sem a necessidade de raciocínio lógico. Assim, você não precisa ficar o tempo todo ponderando e analisando cada detalhe. Em vez de tentar compreender tudo de maneira meticulosa, algo simplesmente acontece em sua mente, como uma epifania. E de repente, você se vê diante de uma nova escolha, algo que pertence ao domínio do místico, do espiritual. Essa revelação abre um tipo diferente de possibilidade, uma escolha que está intimamente ligada a um desfecho a longo prazo. Esse entendimento tem o poder de transformar sua vida de maneira profunda e duradoura. Para mim, essa mudança foi radical. Senti como se estivesse desvendando um segredo universal, um conhecimento antigo que sempre esteve ao meu alcance, mas que eu nunca tinha notado antes. A sensação que me invadiu foi de um despertar, como se finalmente tivesse encontrado a chave para uma porta que sempre esteve ali, mas que eu não sabia como abrir. O ambiente ao meu redor, antes cheio de ruídos e distrações, parecia agora mais tranquilo, como um jardim sereno banhado pela luz suave do amanhecer. Cada detalhe desse novo cenário espiritual era claro e vívido, desde o brilho das folhas até o som sutil do vento. Refletindo sobre essa jornada, percebo que a intuição é como um guia interno, uma bússola que aponta para um caminho que nossa mente racional muitas vezes ignora. Ela nos oferece uma visão mais ampla, uma perspectiva que abrange não apenas o presente imediato, mas também as repercussões futuras das nossas escolhas. Quando comecei a confiar nesse sentido interior, notei que minhas decisões se tornaram mais alinhadas com meus valores mais profundos e minhas aspirações de longo prazo. Posso dizer com toda certeza que essa descoberta mudou o curso da minha vida. Ao invés de estar constantemente preso em dilemas e incertezas, agora sinto uma serenidade, uma certeza silenciosa que me guia. É como se uma luz interna tivesse sido acesa, iluminando o caminho à frente com uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. E para ilustrar essa mudança, lembro-me de uma vez em que precisei tomar uma decisão importante sobre meu trabalho. Em vez de analisar cada detalhe minuciosamente, confiei na minha intuição. A escolha que fiz, orientada por esse conhecimento intuitivo, levou a resultados positivos e inesperados, confirmando que esse caminho era o correto para mim. Portanto, se você se permitir,
poderá descobrir que a intuição não é apenas um sentimento vago ou uma ideia fugaz, mas um poderoso instrumento de orientação. Ela pode abrir portas para novas oportunidades e nos ajudar a navegar pelos desafios da vida com mais confiança e sabedoria. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que essa nova perspectiva transformou minha vida de maneira profunda e significativa. Quando eu ainda era um garoto, comecei a seguir um caminho diferente da maioria das pessoas. Desde cedo, eu me sentia consciente de coisas incomuns. Aos 13 anos, presenciei algo extraordinário. Vi um OVNI enquanto morava no Havaí. Certa noite, observando o pôr do sol, notei um pequeno objeto a cerca de 1,5 milha de distância no oceano. Intrigado, perguntei-me o que poderia ser aquilo. Se fosse um barco, ele provavelmente continuaria se afastando. Mas isso não aconteceu. O objeto permaneceu imóvel até que um grande avião de passageiros apareceu no céu. Nesse momento, o OVNI subiu das águas e seguiu o jato, desaparecendo no espaço. Esse evento, ocorrido em 1965, ficou marcado em minha memória. Percebi muito cedo que as coisas que nos são apresentadas pelo mundo, por nossos professores, amigos e família, não representam necessariamente toda a verdade. Há uma história maior por trás. Nos últimos anos, o Congresso dos Estados Unidos realizou audiências sobre OVNIs e fenômenos aéreos não identificados, admitindo a existência dessas aeronaves e objetos mecânicos não humanos, além de encontros com entidades não humanas. Descobri isso aos 13 anos, décadas atrás, e sempre fui fascinado por essa ideia, ciente de que havia mais na vida do que entendemos. Meu desejo era compreender o quadro geral, a verdadeira história por trás de tudo. Hoje, muitos cientistas sugerem que esses seres não são extraterrestres, mas sim terrestres, presentes há milhares de anos. Alguns falam sobre seres da quarta dimensão que visitam nossa realidade através de corredores dimensionais, enquanto outros afirmam que existem seres com habitações sob o mar, presentes aqui há muitos milênios. A questão que persiste é: por que os governos encobrem isso? Por que não querem que a população compreenda o que realmente estamos encontrando? Se esses seres não são de outros planetas, por que viriam trilhões de milhas, viajando por centenas de anos-luz, apenas para permanecerem invisíveis e brincar conosco? Não faz sentido. Talvez estejamos lidando com algo mais profundo, como mencionado na Bíblia. Não estamos lidando com carne e sangue, mas com principados e potestades em lugares altos. Você não precisa morrer para ter uma experiência radical de mudança. Pessoas que passam por experiências de quase morte, muitas vezes recebem a oportunidade de reorganizar suas vidas e se render ao que lhes é revelado. Essas experiências são intensas porque envolvem a morte, exigindo uma transformação profunda da alma. Se uma pessoa vê uma experiência angélica ou presença divina durante uma quase morte, essa é a chance de resgate, uma oportunidade de escolha. Se não aproveitarem essa oportunidade, retornarão à vida sem terem compreendido o evento mais significativo de suas existências. Eu não precisei morrer, e ninguém próximo a mim precisou morrer, para que eu tivesse uma nova perspectiva sobre a vida. Essa compreensão me levou a buscar um entendimento mais profundo e abrangente do que realmente está acontecendo no mundo. Ao longo da história da humanidade, desastres de várias naturezas ocorreram. Eventos bons e ruins aconteceram e continuarão a ocorrer, mas é fundamental que você esteja atento ao lado certo das coisas. Isso porque você tem tudo a ganhar, enquanto aqueles que escolhem o caminho errado têm tudo a perder. Se isso fizer sentido para você, compreenderá que Deus permitiu o mal para que o bem pudesse existir. Sem o mal, o que é bom não teria relevância. Não haveria escolha a ser feita, nem transformação. O poder do bem surge ao superar a tentação e os desafios do cotidiano. Portanto, enfrentamos problemas, e aqui volta a nossa educação, tanto cultural quanto acadêmica. Precisamos aprender algo para superar as adversidades, caso contrário, se apenas absorvermos o que nos foi ensinado, nos tornaremos meros reflexos do nosso ambiente. Se agirmos assim, seremos apenas o efeito dessa causa, como robôs, e robôs não possuem salvação. Mesmo que um robô execute tudo com perfeição, ele continua sendo imperfeito. Precisamos ser autodeterminados no sentido de buscar genuinamente o propósito de nossas vidas,
Devemos nos esforçar como uma galinha que bica o ovo para sair e viver fora dele. Os pintinhos que não conseguem bicar o ovo não sobrevivem. Eles simplesmente atrofiam e morrem. Temos que romper essa casca sem desistir, pois isso é realmente o mais importante. Quanto mais nos aproximamos de nos libertar das coisas que tentam nos impedir de ser quem desejamos ser, mais difícil pode se tornar. Isso pode ser bom, pois precisamos testar nossa determinação, nosso comprometimento, nossa consistência, nossa autenticidade e nosso caráter. Tudo em nós precisa ser testado para ser purificado. Pense nos metais preciosos que são colocados em um cadinho, onde as impurezas são removidas. Cada um de nós precisa passar por esse processo de purificação para nos tornarmos melhores. Assim, quando nosso caráter, nossa resolução e nosso comprometimento são testados e passamos por esses testes, surgem novos desafios que nos levam a diferentes níveis. Se realmente desejamos crescer, como atletas que estão sempre se testando e se exercitando, precisamos nos esforçar constantemente. Quando vamos à academia, estamos construindo um corpo melhor, maior e mais forte. Isso não é fácil, há um preço a ser pago, que às vezes é a dor e a rejeição do mundo que conhecemos. O mundo não gostava muito de Jesus, nem aprecia pessoas que dizem a verdade. E isso está bem, porque aquele que nos criou nos ama por isso. É melhor ser amado por quem realmente somos do que ser amado por uma falsa identidade. Por isso é essencial que, ao enfrentarmos desafios e dificuldades, mantenhamos nossa integridade e busquemos a verdade. A autenticidade e o verdadeiro crescimento vêm da superação das adversidades e da aceitação de quem somos.